Olá, seja bem-vinda a mais um programa Mulheres de Visão. E hoje nós vamos falar de um tema que tem sido desafio na vida de muitas mulheres, de muitas mães, que é sobre a adolescência. Filho na adolescência e o mundo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses adolescentes que nós vivemos no nosso dia a dia e sabemos que a adolescência é uma transição de criança para a vida adulta. Mas nesse meio tempo aí nós sabemos que há muitas mudanças na vida deles, fisicamente, emocionalmente e o comportamento. E para isso está aqui comigo hoje Andréia, que é professora, está concluindo aí seu mestrado e também é esposa de pastor. Seja bem-vinda, Andréia, ao programa de hoje. Quero agradecer pelo convite, a pastora Selma, a Cleide. Muito obrigada pelo convite. O que a gente puder fazer para ajudar, vamos bater um papo aí, né? Amém. Também, né, está aqui comigo a minha outra convidada, Cleide Goulart, que é missionária. Seja bem-vinda, irmã Cleide. Obrigada pelo convite mais uma vez. Andréia, muito bom estar aqui com você, viu? É um prazer estar aqui novamente. Amém, né? E nós vamos já, né, para o nosso bate-papo, Andréia, Cleide, e tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres, muitas mães que vão estar nos assistindo nesse programa. E nós vamos já, né, para a primeira pergunta. Sou mãe de adolescente. E agora? Chega, né? A época chega. Quando é criança, faz tudo que a gente quer. A gente dá banho a hora que a gente quer, coloca a roupa que a gente quer, dá a comida que a gente quer, orienta do jeito que a gente quer, né? Então, e eles têm uma total dependência da gente. Agora as coisas começam a mudar um pouco. Eles começam a ter uma outra visão, né? Começam a querer ter as suas vontades próprias, e agora é que começa algum conflito, né? Quando é pequenininho, Andréia, a gente quer que eles crescem, né? E aí chega essa fase da adolescência, e aí a gente fica, nós mães nos perguntamos, e agora? Porque nós nos encontramos, nos pegamos em situações que realmente a gente não sabe o que fazer, né? Mas tudo tem, né? Tudo tem seu jeito, a gente vai aprendendo, e apesar, né, os filhos, né, o amor supera tudo, né? Acontece, a gente vê acontecer com os outros e acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas acontece, chegou a nossa vez, né? E muitas mães que nos assistem agora, muitas mulheres têm passado essa situação. Mas eu acredito, né, que para todas, como foi para mim, já criei os meus, já tive tenho 2 filhos biológicos e tenho um adotivo. Mas todos já passaram essa fase da adolescência. Até já me esqueci, né? Foram muitas as lutas, muitas dificuldades, mas muito aprendizado também. Porque é difícil ter filho na adolescência, é complicado. Mas não é impossível você contornar toda e qualquer situação. E nós vamos aqui ainda. É preciso ser mãe e amiga, né? Ao mesmo tempo, nós precisamos ser mãe, ser amiga. Essa amiga, essa amizade que nós temos que ter com os nossos filhos nessa fase da adolescência, é possível? É possível, né? Nós precisamos achar aí um ponto, um equilíbrio, porque mãe nós já somos de fato. O desafio é ser amigas, né, Andréia? O desafio é essa outra função, ser amiga, porque essa fase eles afastam, eles querem afastar da gente. Eles entram numa fase
até mesmo emocional, eles entram ali numa fase de também de conhecimento para eles, né? Uma fase de conhecimento para eles. E aí não é fácil você quebrar essa barreira da falta de comunicação. É um pouco complicado, né? Como você falou, Cleide, a gente precisa de um equilíbrio. A palavra de Deus fala isso, né? Para a gente não ser demasiadamente santo. Então, quer dizer, tem que haver um equilíbrio. A gente precisa ceder em alguns momentos para poder conseguir ganhar os meninos lá na frente. Então, nós temos, né, adolescentes em casa, né, Cleide? E o que que eu tento? Como eu sou professora, sempre os meninos estudam na escola que eu trabalho. Então, sempre eu tenho esse contato a mais com eles. Por outro lado, eu deixo mais longe um pouco. Eu estou ali de olho, né, mas um pouco mais longe. Mas, assim, a gente precisa ter essa amizade. Eles me contam muita coisa, não contam tudo. Não adianta a gente achar que eles contam tudo pra gente, porque não contam, né? Mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, agora eu tô amiga, a gente tá brincando e tudo bem. Elas me contam muita coisa, mas agora é minha vez de mãe, agora vocês têm que me obedecer. Ponto. E tá resolvido. Andréia, mas você é muito tiazona, não é? Ali na escola, você está em contato direto com essa galera, com essa geração, essa meninada. Você está muito... E a gente percebe isso em você. Você é muito... Você fala a língua desses meninos, né? Como que é para você? Você está ali o tempo todo com esses meninos e tem 3 adolescentes em casa. Para mim, bom, em primeiro lugar, tem pouco tempo que eu trabalho com ensino médio, que são os adolescentes, essa fase deles, né? Tem uns 5 anos só. E era a turma que eu não queria trabalhar. Hoje eu não me vejo trabalhando com outra fase, só com eles mesmo. Mas o que eu vejo? 100%, não vou falar não existe 99%, é 100% de aluno que tem problema na escola, que apresenta algum tipo de problema na escola, que seja de aprendizado, que seja de comportamento, ele tem problema em casa. Ponto. E eu aprendo muito com eles, porque eu vejo, eles têm muita confiança na gente, os alunos. Então eu vejo neles alguma coisa que eu posso fazer lá em casa. Então alguma coisa que eles reclamam, que eles ficam chateados na casa deles, eu tento evitar de fazer lá em casa. Então eu acabo aprendendo mais. Eles nem sabem, mas eu aprendo mais com eles, eu acredito. É o que eu disse antes. A verdade é essa, aprendemos muito com eles. Como você tem a experiência de ter 3 adolescentes em casa, e quantos alunos, mais ou menos, você... Hoje, em torno de uns 400. 400 alunos, olha só. Eu acredito que precisa ter de Deus uma sabedoria muito grande para lidar, porque dentro do nosso lar, como mãe, essa incumbência que Deus nos deu de cuidar dos nossos filhos, agora imagina você, querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande que você tem para com seus alunos. E outra coisa, os pais, eles esperam um pouco dos professores nessa área da vida, principalmente nessa fase da adolescência, né? Porque a gente sabe que é complicado. Inclusive agora com essa pandemia, né? Nós estamos um pouco afastados e os meninos, meu WhatsApp é lotado. Eu não sei como é que ele ainda está vivo, de tanta mensagem dos meninos. E eu brinco muito com eles e tal, porque eu preciso tê-los comigo, né? Mas agora, há poucos dias, aconteceu um fato bem triste. Um desses alunos, eu nem sabia, a mãe dele estava com câncer, o Sandro até orou com ela, aqui na igreja, inclusive. E eu nem sabia. E ele mandou mensagem para mim: olha, professora, será que eu posso entregar as tarefas agora? Porque eu tive um problema. Aí ele contou que a mãe dele faleceu. E foi muito triste. E eu chorei muito. A Sabrina estava junto comigo, nós duas choramos demais, porque ele mandou o áudio da mãe dele, a última conversa dele com a mãe. Enfim. E eles não moram aqui. E o pai dele pediu que o Sandro fosse lá fazer uma visita. E nós fomos. Eu fui lá com o Sandro. Mas ele achou, assim, para ele foi uma coisa do outro mundo. Ele sentiu tão bem, porque a professora esteve lá, né? Então, assim, sentiu importante, sentiu acolhido naquela hora de dor tão profunda que ele estava sentindo. Depois nós voltamos lá, fizemos um culto de jovens, aí levei os meus meninos, interagiu lá com todo mundo, e aí tinha uma outra colega dele que estuda com ele, que mora lá na cidade. Eu, vem cá, vamos tirar uma foto nós 3, vamos postar no grupo da escola, né? E os meninos, professora, e a senhora só vai na casa dele? Eu falei, mas foi ele que me convidou. Então, assim,
eu vejo isso, o que eles passam, a gente tenta aprender para evitar de ter os mesmos problemas na casa da gente, né? E acaba tendo uma relação, né, uma convivência muito forte, Andréia. O professor, né, você falando como professora, e também, mais ainda, você fala como uma mulher de Deus, né? Porque a esposa de um pastor, ela acaba sendo uma pastora. Ela acaba exercendo, olham, né? Então isso é muito importante, né? Você tem os dois lados que, quando um aluno está precisando de uma ajuda, como você acabou de testificar aí, isso é muito bom, né? Tanto para você quanto para o adolescente. É verdade, porque nessa fase, Andréia, eu nunca vi tanta insegurança numa pessoa, né, quanto a fase da adolescência. Nós já passamos por isso, nós já fomos adolescentes. E hoje, o interessante é que hoje a gente é mãe desses meninos. Eu tenho 2, quer dizer, um já está com 19 anos, tá? Mas está saindo, ainda tem ali uma coisinha de adolescente ainda. E a gente, de repente, não sabe como lidar. Eu vejo você falar essa sua experiência, é muito importante quando o aluno, um adolescente, ele tem em quem confiar. Essa insegurança, ele consegue ver em alguém um ponto de conforto, um ponto de confiança, né? Isso é extremamente importante, serve de bússola para eles, né? Eles são, e é como você falou, eles são mesmo completamente inseguros, né? Ao mesmo tempo que eles querem uma liberdade, que eles se acham os donos da razão, mas por trás disso é só a insegurança que existe, né? Então é muito difícil. E também, agora vamos para a terceira pergunta. Qual a maior dificuldade em manter uma harmonia com eles sem deixar os princípios bíblicos? Bom, nós vemos no mundo globalizado, nós vamos falar da internet mais para frente, né? O que passa na televisão, muita coisa, vamos dizer assim, não vale a pena ser assistida, né? E eles veem essas coisas, porque a televisão mostra para eles, a internet mostra um casalzinho de namorado lá de 16 anos que moram junto, que moram numa cidade grande, mas não mostra a dificuldade, só mostra o lado bom da história. Então, assim, eles não têm essa visão, eles não veem os perigos que existem, eles só veem as coisas boas, né? Eu tento mostrar o lado ruim, que existe sim um lado ruim, para assustar mesmo, para ver se eles conseguem traz se livrar, eles para a né? realidade. Para trazer eles para a realidade um pouco. Mas não é fácil, porque o mundo aí fora, ele oferece muita coisa que não presta. Então, Cleide, você acha que com certeza vale a pena, né? Os ensinos bíblicos, os princípios bíblicos na vida do adolescente. Por quê? Quando a palavra de Deus diz para ensinar a criança no caminho que ela deve andar, até quando ela viesse envelhecer, ela não se desviará dele. E por mais que às vezes acontece de deixar um tempo, né? Deixa ali o caminho de Deus, né? Vai para as práticas mundanas, mas eu acredito que tem como, né? Conciliar as duas coisas. Ter essa harmonia dentro do lar, com os adolescentes, com os filhos, com os alunos, né? Porque hoje nós estamos abrangendo essas áreas da vida, e não deixar os princípios de Deus ser colocados na vida deles. O que você diria disso? A Bíblia ela é muito exata, né? Santidade, ela não tem meio termo. E nós preocupamos com os nossos filhos quando eles começam a fazer as escolhas. Eu acho que o maior conflito de pai, mãe, de adolescente é quando eles começam a fazer as escolhas, que você vê que nem todas as escolhas estão em conformidade com a palavra de Deus. Isso deixa a gente desesperado, né?
Porque você não quer que um filho faça as escolhas fora da palavra de Deus. Enquanto, né, a gente ensina ali, né, enquanto é criança, ensina a palavra de Deus, mas nós precisamos exatamente dentro da palavra ter essa estrutura, ter esse amor e ver lá mais na frente que você ensinou, você preparou, e que mesmo se ele desviar, a palavra vai se cumprir. E a nossa bússola, né, o nosso ponto de equilíbrio, a nossa força, ela vem de Deus, e a sabedoria também. Então, nessa hora, nós não podemos entrar em conflito, criar conflito. Nós precisamos ter fé e, sobretudo, amar. Seja qual for a escolha que esse filho, que essa filha vier fazer, mãe e pai, ao invés de julgar, nós precisamos, sobretudo, apesar da disciplina, continuar amando, continuar apoiando e, ao invés de separar, procurar ao máximo estreitar laços, porque é aí que eles precisam de nós, né? E é bem complicado, mas é isso que a gente precisa fazer, né? Amar e apoiar, porque com apoio a gente vai conseguir contornar a situação. E também disciplinar, né? Como a Cleide disse. Agora, a internet, vamos lá, é polêmico. Ela ajuda ou atrapalha? As duas coisas, né? Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo, ela nunca foi tão utilizada quanto agora. Meus meninos estão lá, os 3, a Andressa já está na faculdade. No momento tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção, né? A Andressa ela está com 17 anos, já entrou na faculdade, já está fazendo as aulas pela internet, e a Sabrina e o Luiz Felipe também, todos 3. Mas também tem muita coisa que não é boa, né? Eu sempre dou uma olhada o que eles estão mexendo, o que eles estão fazendo, né? Acredito que eles já podem ter até visto alguma coisa que não é bom, mas a gente não tem controle 100%. Mas a internet, eu sempre falo, ela tem os dois lados. Basta a gente escolher qual que vai ficar. Principalmente as meninas, né? Elas gostam muito de tirar foto, elas são muito, né? Elas gostam muito de aparecer e faz maquiagem, não sei o quê. Até porque, Andréia, a adolescente, a menina, é a fase mais bonita dela. Essa fase da adolescência, né? Então ela acha que é a princesa. E com certeza ela é uma princesa, né? Quando ela fica bela nessa fase. A mulher é sempre bonita, né, Cleide? Mas nessa fase a gente vê que a menina, ela é como uma flor que ela desabrocha, né? A internet, ela ajuda muito, mas os riscos é grande demais, né, Andréia? Os riscos são muito grandes. Agora, nós, como, né, pai, mãe, a gente procura, né, saber, embora, como você falou, a gente nunca dá conta de saber 100% o que é que eles estão vendo, mas, André, o interessante é que aquilo que eles estão vendo na internet reflete no comportamento. Exatamente. Por aí você vê o que a internet está causando na vida do seu filho, mesmo que ele não te fale, mas você vê a reação, porque reflete no comportamento. E na escola a gente percebe isso nos alunos. Para minha surpresa, quando eu comecei a trabalhar no ensino médio, eu não imaginava, eu não tinha noção do quanto isso é grave, a questão do suicídio. Teve um ano que nós tivemos, assim, contado nos dedos, uma escola com 400, em média 400, 430 alunos, 20, 25 alunos suicida em potencial. Sempre, assim, eu não imaginava essa quantidade, eu fiquei surpresa de ver. E muitos tinham relação com a internet. Problemas em casa, e aí ia procurar socorro aonde? Na internet, fotos que vazaram, que não podia ter vazado, né? É uma série de coisas, então é preocupante. Muito preocupante. A gente vê muito isso, Andréia, né? A gente vê nos nossos dias, a gente mora, né, num lugar tão pequeno, e a gente já deparou com situações assim, de jovens, adolescentes, que através, né, de coisas ali da internet
acaba destruindo a própria vida, destruindo, né, os sonhos que às vezes tem, de repente, né, é interrompido. Mas agora nós vamos falar, e eu acredito, né, que vocês têm a preocupação, porque, claro, principalmente com as meninas, né, o namoro na adolescência. A minha acabou o namoro agora, né? Ai, Mas Andréia. assim, inclusive ela estuda lá na escola, foi meu aluno também, enfim. Não professa a mesma fé que a nossa. E o Sandro não gostou muito disso, né? Falei pra ele, falei assim, ou nós vamos permitir esse namoro, ou eles vão namorar escondido. Uma das duas coisas vai acontecer. Ele pediu pra mim pra namorar com ela na frente dos meninos, dos colegas, tudo lá na escola. Fez né? Ele é preocupado com ela, não professa a mesma fé. E eu conversei muito com ela sobre isso. Ela estava muito apaixonada nele. E eu sempre falava, você já orou com ele? Ah, mãe, não sei o quê. Traz ele pro culto, ora com ele. Você tá orando por ele? E eu sei que agora o namoro acabou. Continuo gostando dele normal, não tem nada a ver. Ela também não tem nada contra ele. Já falei pra ele assim, a hora que ele tiver a conta namorada, você não vai falar mal dele, você não vai falar mal da menina. Mãe, mas não sei o quê. E acho que ele andou aparecendo com uma garotinha lá, com outra namorada, né? E ela não gostou muito. Mãe, mas a menina, eu falei, não, a menina não, você não vai falar nada dela. Ah, mãe, mas todo mundo fala. Eu falei, mas você não é todo mundo, e será que é verdade? Né? Mas o interessante, Andréia, é que com os seus filhos, você tem essa amizade que eles te contam, né? Quando ela teve o primeiro namorado, ela não foi namorar escondido. Ela te contou. Então, esse papel da mãe é importantíssimo. A filha vê na gente, vê em nós, né, uma amiga, porque nessa hora nós precisamos ser amiga, né? Porque se o filho não vê em nós um amigo, ele não vai contar. Independente da internet, ele vai fazer escondido, porque às vezes nem está fazendo nada de errado, mas não tem essa afinidade, essa liberdade de compartilhar os sonhos, de compartilhar com a gente aquilo que está acontecendo, né? Precisa, igual nós já dissemos, né? Ter amizade, ser mãe e disciplinar. Exato. Até porque eles são, uma fase da vida deles que a curiosidade, ela é tremenda na vida de um adolescente. E quando vem a curiosidade, eles acabam realizando coisas na vida deles que vão ser para perdição, né? É muito perigoso a curiosidade. Perigoso. E o que fazer com isso? E não adianta a gente achar que eles não vão fazer, que eles não são curiosos, porque são os nossos filhos, porque eles são curiosos, sim. São curiosos. E outra coisa, precisa... aí entra, Cleide, a parte que você acabou de dizer, a amizade com eles. Porque quando você é amiga dos seus filhos, eles têm a confiança de chegar e contar, seja uma coisa boa ou ruim. Eu tenho um exemplo, Andréia, do meu, quando estava na adolescência. Ele tinha 14 anos, o Lucas. E você vê, hoje ele está com 36, já tem um bom tempo isso. O mundo não estava como está hoje. Né? O perigo com drogas, com tantas coisas. O dia que um rapazinho ofereceu droga para ele no colégio, ele chegou e contou para o pai dele. Falou, pai, hoje um fulano de tal me ofereceu um negócio assim, assim. Quer dizer, se ele não tivesse amizade com o pai, como ele tinha e tem, né, graças a Deus, é uma amizade muito afinada, às vezes ele teria, né, pela curiosidade, ele teria experimentado aquela droga. Mas, então, é muito importante essa fase deles, dos pais, serem amigos. Dá confiança para eles contar, mesmo que seja uma coisa, às vezes, na cabecinha deles... minha mãe vai ficar muito brava, meu pai vai ficar bravo, mas eu vou contar. Então, se eles tivessem amizade, Cleide, com certeza eles terão confiança em contar. É verdade, porque a gente ensinar, a gente ensina, né? Ensina desde pequenininho, eu sou sua melhor amiga, você deve falar a verdade sempre, mas a gente sabe que as coisas vão mudando.
E às vezes sai do nosso controle, sim. Sai, a gente vê tantos adolescentes aí se perdendo e as mães, os pais ali, sabe, sem saber o que fazer. Então, às vezes sai do controle, sim. Só que nós precisamos entender que nós já passamos por essa fase, tentar sempre, né, resgatar os valores nos nossos filhos, mas sem acusação. Sabe, com menos sofrimento possível, porque essa fase da adolescência é uma fase que eles são inseguros e que tem essa curiosidade também, ela é exagerada, tem a internet que mostra só o lado bonito das coisas, então, assim, não é fácil, não é. Não é, sempre... A gente ouve dizer por aí o seguinte: os pais precisam ser amigos dos filhos, né, nessa fase da adolescência, e falar a mesma língua deles. Eu quero ouvir agora a sua opinião e a da Andréia quanto a isso aí, porque a gente escuta muito isso. Como você é uma mulher de 40 anos por aí, Andréia, né, eu acredito que mais ou menos nessa fase... Obrigada pelos 40. Falarem a mesma língua do adolescente. É igual nós já dissemos aqui, é um equilíbrio. Eu brinco muito com eles, né? O Sandro brinca muito com elas, principalmente as minhas são apaixonadas nele, né? Mas aí a hora que ele dá as broncas, elas correm tudo pra mim, né? É natural. É natural isso. E o Luiz Felipe também, mas o que acontece? Tu tem que ter um equilíbrio. Eu brinco muito, aí elas me contam das histórias dos namoradinhos, Precisa entrar no mundo deles, né, Andréia? Precisa. A história dos namorados das colegas, a mãe que alguém tá falando de alguém, aí eu já falo, olha, cuidado. Porque o que eu não quero que fale de vocês, eu não quero que vocês falem dos outros. Aí eu começo a mudar um pouco o tom, né? Quando tá demais que eu falo e não tá resolvendo, aí deixa de ser amiga, agora é a mãe. Não, então deixa eu te falar, agora pronto, não vai, não pode e tá decidido. Aí entra a disciplina. Aí entra, aí tem, né? Verdade. Quer falar, Cleide, em cima desse... Mas é isso, né? Aí? A gente tenta falar a língua deles. Talvez, Andréia, porque você já está ali na escola, lidando com essa galera, seja mais fácil. Mas a gente vê também que nessa fase, não é meu caso, mas a gente vê isso, que os adolescentes, eles têm, por conta dessa mudança, dessa fase de transição, eles não querem os pais por perto. Eles têm vergonha do pai ir no colégio buscar. Eles têm vergonha do pai ou da mãe. Então, entendeu? Então, essa fase é muito complicada, porque muitos pais acabam tomando o lugar de adolescente. Aí os pais se colocam como vítima e fica chateado demais. É claro que não é bom, mas nós temos que ter o controle. Nós somos os pais. Tem que entender, né, Cleide? Não é assim? Você está falando aí, eu voltei agora o tempo, né, um pouco, quanto aos meus filhos. Quando eu era pequena, Andréia, ia nas reuniões da escola, aí abraçava e ficava grudada, aquela coisa. Quando ficou adolescente... Eu chegava para as reuniões e eles vazavam, sabe? Não queria nem eu por perto. Aí um dia eu falei, engraçado. Antes era abraçado comigo, as professoras falando e aquele grude. Agora tá correndo a mamãe, hein? E aí eles ficavam rindo, né? É a verdade isso, Cleide, que você tá dizendo. Por quê? E aí o que acontece? Aí você vai dar bronca, você vai ficar contrariado, você vai... Não. Aí é que entra agora o que eu perguntei. É possível entrar no mundo deles? Falar a mesma língua? Que pena, nós estamos chegando ao final do nosso programa Mulheres de Visão. Quero que você, Andréia, Cleide, deixe aí um conselho para essas mulheres, essas mães que têm vivido aí a sua vida com seus adolescentes. O que fazer? Deixa aí um conselho. Bom. Não, pode pegar. Tá. Como nós já dissemos aqui o programa inteiro, né? Falando sobre o amor, falando de Deus. Então, primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou,
que eu vejo a necessidade que os nossos alunos têm lá na escola, né? Aquela falta daquele abraço da mãe, de sentir que os pais amam seus filhos. Eu sei que a preocupação do dia a dia, as contas para pagar, os problemas são infinitos, né? Os pais têm muitas preocupações, mas só prover a comida dentro de casa, a roupa, não é o suficiente. Talvez isso seja até o menos importante. O que importa mesmo é o amor. Abraça o seu filho em meio a qualquer problema que seja. Vá lá, dê um abraço, dê um beijo nele e diga eu te amo. Ele vai sentir. Pode ser a revolta que for, mas ele vai conseguir. Você vai conseguir acalmar o coração do seu filho, vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é fazer com que o seu filho seja uma pessoa de Deus, um homem ou mulher de Deus, abençoados na vida deles. Amém. Eu concordo com você também. Eu acho que em muitas vezes a forma da gente ajudar, talvez em alguns casos seja menos presentes e mais presença. Mais presença. Esse abraço que a Andréia acabou de falar é muito importante, ele cura os nossos filhos, mas nós também precisamos ser abraçadas. Nós precisamos ter essa força para ajudar. E essa força nós encontramos no Senhor. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, estar do lado deles, mas nós precisamos também ser cheias, nós precisamos ser realizados, nós precisamos estar bem para ser bênção na vida deles. Então, ore, busque em Deus, porque o Senhor, Ele faz na nossa vida para que de nós venha jorrar na vida dos nossos filhos, mas em Deus nós conseguimos sim. Amém. Quero agradecer você, Andréia, pela participação no programa de hoje. Eu que agradeço pelo convite, uma honra, né, como a Cleide disse, estar aqui com você, com a Cleide. Muito obrigada. Quero agradecer você também, Cleide, pela presença mais uma vez no programa. Eu que agradeço. Andréia, foi muito bom, viu? Estar aqui com você, foi maravilhoso. Obrigada pelo convite mais uma vez, sou muito grata. Fica aí então um beijo no coração de todas essas mulheres e deixa aí seu comentário, deixa aí, se você tem uma dúvida, deixa aí registrado aí para nós, tá bom? Fica um beijo no coração de todas e até o próximo programa Mulheres de Visão.